Olá, boa tarde, bom dia no Brasil, né, bom dia a todas vocês. Estamos aqui hoje e eu quero só avisar para vocês que eu vou gravar, tá. Não, na verdade, já comecei a gravar essa aula que logo mais ela fica no nosso perfil, do YouTube. Mas, eh, espera aqui, vamos esperar um pouquinho que tá entrando. Tá entrando. Vou esperar só um minutinho, enquanto eu vou organizando o mapa mental, tá. E aí eu vou compartilhar para vocês o mapa, e a gente vai criar juntos. Aí dá tempo das pessoas que estão entrando, porque a gente avisou, das pessoas irem, se conectando nesse tempo. Então, vamos lá, eu vou compartilhar o mapa que a gente vai criando, porque assim você também vai, se vocês puderem fechar os microfones, por favor, isso também vai ajudando você aí a ir criando esse mapa mental, né. Vou colocar aqui do, eh, esse mapa mental da aula, tá bom? Essa é nossa aula, lembrando para vocês, é nossa aula número 16. Olha só, que coisa mais, incrível, né? Uma aula, espera só um momentinho, a gente espera as pessoas irem chegando, tá? E essa é a aula que vai ser do mesmo estilo dessas outras, que a gente realmente o que quer aqui é te ensinar a você a fazer, hã, as coisas passo a passo. Você sai daqui com tudo muito completo, né. Então, pegue o caderninho mágico, eu sempre peço para vocês pegarem um caderninho mágico e ir anotando aquelas coisas, e sobretudo o que é interessante é você anotar as coisas que você, eh, como se diz? Eh, espera um pouquinho, gente. Que você deixa eu abrir aqui. Ok, tá certo. Que você tem alguma dúvida, que você tem tal, até porque se você tem o meu Instagram, você pode chegar, você pode perguntar, se teve alguma dúvida, né. Então a aula de hoje, ela tem como título, como você vai fechar um pacote. Então você vai sair dessa aula aqui sabendo, né, ai espera, colar. Sabendo como fazer tudo isso, né. Como você fecha, a estrutura completa de como fechar um pacote, de alto valor, que é aquilo que eu sempre recomendo para você, se você é massoterapeuta, né. De você começar a visualizar um futuro onde, você, pensa grande, né. Ao invés de você estar pensando sempre na cliente que chega para pagar 150, que é o valor que a gente acha, ideal na massagem, que você possa, já começar a ter um pensamento, uma projeção maior, né. Então seja muito bem-vinda à nossa aula semanal. Essa aula ela acontece todas as quinta-feiras, horário de Brasília, para você, massoterapeuta que quer ganhar R$ 7.000 por mês com massagem. Aqui eu te mostro o caminho para você transformar a sua paixão, como é o meu caso, em um negócio próspero e previsível, sobretudo previsível, através das nossas aulas e deste conteúdo que eu te passo de forma completamente gratuita, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre como fechar pacotes de massagem de alto ticket sem dar desconto. Você vai aprender o que é o alto ticket na massoterapia e por que não é só preço. Você vai aprender como montar os pacotes que parecem caro, mas fazem sentido por valor e por resultado, e como apresentar o pacote de forma profissional sem vender por impulso. Como você vai usar ancoragem sem manipulação, tá? Para aumentar o ticket médio, como criar bônus que aumenta o valor percebido sem cortar o preço, e como lidar com aquela história de tá caro, eu vou pensar, posso pagar menos, sem se travar na sua retórica, né? O roteiro exato de fechamento em 6 etapas, simples e repetível. E os erros que você eh,
faz quando você dá desconto, mesmo sendo excelente como profissional. Ao final dessa aula, você vai ter um método prático para fechar pacotes de tickets altos com segurança, manter seu posicionamento e fechar seu faturamento sem depender de volume e sem desvalorizar a sua técnica. E aí eu quero mostrar aqui para vocês um contexto, né. Teve uma frase em que eu achava que para vender teve uma fase, né, da minha vida que eu achava que para vender pacotes, eu precisava dar desconto. Eu fazia o valor cair, facilitava demais e no final eu atraía clientes que só comprava se eu baixasse mais um pouquinho. O problema é que a história do desconto vira vício. O cliente aprende que sempre dá para negociar. Aquela velha pechincha, sabe? Aquela coisa de vou tentar tirar um pouquinho mais. E você, sem perceber, começa a sentir culpa de cobrar o que você vale. Isso é terrível, sentir culpa por cobrar aquilo que você sabe que vale. A virada acontece quando você entende que o cliente não compra preço, ele compra clareza, ele compra confiança, ele compra resultado, ele compra transformação. Quando eu passei a vender pacotes como um plano, com começo, meio, fim, com uma história bem contada, e não com um monte de sessões avulsas, né? Eu parei de brigar por valor e comecei a fechar com firmeza. E hoje, nesta aula, você vai aprender exatamente como fazer isso, do jeito mais prático, da forma mais fácil possível para você aplicar já nos próximos atendimentos. Vamos lá então. O que é alto ticket na massoterapia de verdade? E aí eu vou colocando toda essa informação para você lá no mapa, para você ir concentrando as informações aí no seu cérebro, tá? O que é esse alto ticket que a gente tanto fala na massagem? Vamos lá. Alto ticket, gente, é você ter a ideia do que não é caro, é alta transformação, alta confiança. Você cobra mais quando você entrega um caminho de resultado. Cliente paga mais quando sente. Essa pessoa aqui que está na minha frente, ela sabe do que está falando e, sobretudo, ela sabe o que está fazendo. Então, você tem que ter isso muito claro. Você tem que ter as coisas muito claras nesse sentido. Então, esse, essa é a definição do alto ticket. Vamos tratar isso em A, B e C, tá? O primeiro é alto, o ticket não é caro, é essa transformação, é confiança. Você cobra quando entrega um caminho claro de confiança daquilo que você faz. Alto ticket que resolve um problema específico, por exemplo, dor, retenção, estética, estresse, recuperação. Ele tem método, frequência, duração, acompanhamento. Ele tem experiência, ritual, o ambiente que você entrega, o cuidado, o pós. Tem posicionamento. Você não é mais uma massagem. Você não entrega mais uma massagem. Então vamos lá. A segunda parte aqui é. Vou colocar aqui para você. Ai. Vou colocar aqui para você ter as coisas muito claras, né. Então ele vai ser o quê? Você resolve, você tem começo, meio, fim, você sabe o que está fazendo e onde você vai levar essa sua paciente, essa sua rainha, né. Então, isso você tem que ter muito claro. E o C, que são as coisas que você tem que ter muito bem definida no que você faz, é o seguinte, ele é a questão é o seguinte, se você faz uma técnica assinatura, como no caso a massagem lipo sem corte, isso já é um diferencial enorme. Mas diferencial sozinho não vende. O que vende é você transformar o diferencial em um plano com promessa realista, né? Se você já está falando que o nome da massagem é lipo sem corte, ela tem que, de fato, você tem que estruturar toda uma forma de vender isso para que realmente a mulher sinta como acontece com as minhas clientes em Paris. A última, com 7 sessões, ela perdeu 8 quilos. 7 sessões.
mas eu vendo toda uma transformação, tá? Eu prometo e eu cumpro a transformação. Então as mulheres que entram dentro daquilo que eu prometo, têm resultados. As que não, têm o resultado, mas é o resultado pós-sessão. As que entram só para vir com a sessão avulsa, ela tem o resultado que ela tem. Mas as que entram na transformação que eu prometo, que você deve prometer também aí do seu lado, ela vai ter um resultado daquilo que ela está buscando. Então, essa é a sua maior força, e isso também é o que cria em você o respeito pelo seu próprio trabalho e que você não vai sair vendendo sessão avulsa, porque você sabe que não tem como, que você precisa de tempo com essa sua rainha, né? E aí, vamos lá para um erro que faz você dar desconto. E eu vou te ensinar também no final como você vai consertar essa coisa, né. Então o erro tá aí, cai quem cai, como que fala? Cai quem quer, né. O erro que você faz por dar desconto. E vamos entender como consertar esse erro. O erro vem quando você oferece pacote com quantidades de sessões. São 10 sessões por X. Vira comparação de preço por sessão. Aí o o cliente, ele vai tentar estar te negociando a sessão, tá. O conserto é você oferecer, por exemplo, um programa de resultados. Programa de 30 dias para reduzir retenção e melhorar contorno, com sessões planejadas e orientações pós. O cliente compara como resultado, não só com sessão, tá. Porque você falar: "Eu vendo 10 sessões, eu vendo 11 sessão", ele vai fazer as continha dele na cabeça dele. Então ele vai tentar diminuir. Agora se você oferece porque você sabe também que 10 sessões você não vai fazer em 2 semanas, você tem um tempo. Então você tem que colocar um programa de, por exemplo, o que eu te falo aqui, 30 dias para reduzir retenção e melhorar contorno, com sessões planejadas. Os 30 dias, se é que você já tem uma prova social de alguém que já passou por aí. 30 dias para perder tanto. Por quê? Porque se alguém vem e te pergunta assim, mas de onde você saiu com isso? Se alguém não consegue chegar, você fala: "Você não conseguiu porque o que eu te falei no plano você não fez". Mas se você tem uma só pessoa que você conseguiu nesse tempo, resolver um problema, como é no caso o problema do peso, aí sim você pode vender, por exemplo, uma promessa tão séria quanto essa, porque é uma promessa séria e aqui no nosso ecossistema eu te ensino sempre que você não tem que ficar, vendendo, história para boi dormir. Você não pode vender, você tem que ser o mais, honesta e o mais íntegra possível, para que o nome da massagem Lipo Sem Corte chegue longe, para que o seu nome como massoterapeuta vá muito longe. Porque de que adianta você prometer uma coisa, depois não cumprir, seu nome fica feio na praça. Então se você já tem uma só cliente, que por exemplo, no meu caso, ela perdeu em 7 sessões 8 quilos, eu posso falar para as outras, eu ofereço isso em 30 dias ou 90 dias, não sei quanto você vai falar, o tempo. É você que tem que testar aí, sabe. Então eu tenho toda certeza, eu já tenho uma prova, eu tenho vídeos dessa mulher falando, eu tenho prova para falar que fazendo o programa dá certo, tá. Então esse é o conserto, né, que você deve fazer quando você vende um pacote, ou você vende uma transformação, tá. E aí vem a segunda parte. Nunca, que é uma regra de ouro no seu atendimento, tá. Essa deveria ser a regra que você deveria escrever aí bem grande no seu, caderninho mágico, né, para que você tenha isso mas muito, muito claro, tá. Nunca venda sessão, venda transformação, tá. Isso eu vou sempre repetir, isso não é marketing vazio, é estrutura de atendimento, tá. Do atendimento sério, de atendimento de uma rosa do deserto. Né. E agora eu vou te colocar aqui 3 modelos prontos de como você vai fechar o seu pacote, tá.
E não é qualquer pacote. Estamos falando de pacote de alto ticket, tá? Primeiro, o modelo A. É o pacote por objetivo. Esse é o mais forte. Protocolo X para X resultado. Eu acabei de te dar um modelo, né, do que eu faço, com toda a integridade, com toda a honestidade no teu caso, tá? No nosso caso, do nosso ecossistema. Não vamos fazer historinha, né? Honestidade. Se você promete algo, tenta cumprir essa promessa que você fez. Vamos lá. Então, indicado para estética, contorno, retenção, definição, pós-operatório, quando for aplicável, tá? Então, você tem toda essa parte do protocolo de resultado para uma verdadeira transformação. Sobretudo agora que é época de, aí no Brasil, de, como se fala? Eh, Carnaval, né, gente? É época de vender transformação, porque as mulheres estão querendo mostrar mais músculo, mostrar mais, como se diz, tonicidade do corpo, enfim. Então, é época de você realmente criar algo muito poderoso. Vamos lá. O segundo modelo, né, que também é muito forte, é o pacote por frequência, para quem precisa de constância, 2 vezes na semana por 4 semanas, uma vez na semana por 8 semanas, indicado para dor, para tensão, para ansiedade, para recuperação, para performance, tá? No meu caso aqui, que até hoje eu atendi mulheres, que viajam muito de avião. Então essas mulheres, eu já foco no caso assim, ó, olha, pra você tem que fazer mínimo 2 sessões por semana. Não tem como só com uma você se sentir bem, porque aí eu vou explicar ela o porquê, a retenção, a pressão que é estar num avião e tal, e o quanto o corpo dela retém muito mais do que uma pessoa que não viaja de avião, por exemplo, tá. Então você tem que ter essas coisas aí muito clara. E o modelo 3, que também é uma opção para você vender. São os pacotes por fase, para ativar e justificar esse seu alto ticket com clareza. Alto ticket é valor, tá? É valor percebido. Quando a gente fala de alto ticket, é que você está vendendo uma quantidade grande, que até quando a gente começa tem que se acostumar a imaginar que você está vendendo uma transformação por 1.500, não uma sessão por 100, 150, tá. Escreve aí tudo quanto é canto da sua casa que você passou de ser a mulher, a massoterapeuta que pensava em R$ 100 às 1.500. É um salto na cabeça, tem que reprogramar o cérebro que estava acostumado com pouquinho, tá bom? E dizer para ele: "Não, não, não, chega, vamos mudar essa fase aqui, fofo", tá. Então, com clareza, você vai vender isso aqui: desinchar e ativar, modelar e manter, manutenção inteligente. Para quem que é indicado? Esse tipo de pacote, ele é indicado para clientes que precisam de acompanhamento e evolução. Por exemplo, a mulher que perdeu 8 quilos, ela precisava de acompanhamento e evolução. Teve vezes que na semana eu pedi para ela vir 2 vezes. Por quê? Porque eu sentia que ela precisava daquele empurrão para comer melhor, para decidir novos hábitos, para fazer um exercício. Então, é aquele tipo de pacote que você vai desinchar a mulher muito para ela sentir que ela emagreceu e continuar querendo viver a transformação, né. Isso aí é estratégia e inteligência da Rosa. Ela tem que ter estratégia e inteligência para quê? A mulher vem mais vezes, o pacote acaba mais vezes, ela tem resultados mais rápidos, você tem prova mais rápida. Ela tem resultado mais rápido, ela vai chamar a irmã, no caso dessa já tem a irmã e a prima que vem, tá. E até tá sendo engraçado, vou contar a história para vocês, que as 2 irmãs, quando veio a primeira veio e viveu essa experiência, né. Eu até coloquei fotos ontem aí, você vê aí a diferença que foi o corpo da mulher. E aí ela mandou a irmã, quando viu a que transformou, ela mandou a irmã dela, né. A irmã veio o mesmo corpo, gente, parece que uma colada na outra, parece gêmeas, né. E aí, então eu já entendo a transformação, vendi
a mesma transformação e o mesmo pacote, e tanto é que a primeira agora que já está terminando o pacote, está já pegando outro pacote. Tá, mas o que eu quero dizer com isso? É muito interessante, né, quando a cliente vem, porque ela escutou e ela viu a transformação no outro. Ela foi muito clara para mim, a segunda, a irmã, né, que viu que a outra tinha a primeira tinha emagrecido um montão e quis saber, ela achava que a irmã estava tomando um Mounjaro, para você ter uma ideia. Porque foi muito rápido. Até eu fico chocada com essas transformações. E aí ela pegou e foi muito sincera comigo, ela falou assim: "Eu nunca, nunca, nunca que acreditaria numa transformação se eu não tivesse visto a minha irmã, o quanto ela mudou, e não foi só o corpo, ela tá mais calma, ela não tá tão estressada". Então ela veio buscando o quê? A mesma transformação. E isso que eu tô te falando aqui é regra de ouro, tá? Você não só oferece uma transformação corporal, você oferece uma transformação da vida da mulher. Você está entendendo? Então, isso você tem que colocar muito claro que se você fizer a técnica do jeitinho que está lá, e com tudo isso que você está aprendendo aqui, mulher, ninguém te para, o céu é o limite, tá entendendo? E você pode ir para frente sim, porque olha, não, eu não venho só porque eu vi que minha irmã emagreceu, que eu achei que até tinha sido monjaro. Eu venho porque além da transformação do corpo, eu vi uma transformação real de tudo nela. Ela tá mais tranquila, ela tá mais calma, ela tá mais centrada. Você tá entendendo onde que chega a nossa técnica? Então, fique aqui. Então, esse pacote vai ser para isso, para ativar, né? Aí você tem que marcar aí, olha, eu vou colocar essa mulher para vir nas 2 primeiras semanas, 2 vezes por semana. Já são 4 sessões a menos do pacote em 2 semanas. Então essa mulher vai terminar antes, ela vai renovar antes e você vai ter, dinheiro que entra, caixa que entra o tempo todo, tá bom? Então, pessoas que sobretudo mulheres, vou te dar um pontinho aqui, tá? Mulheres que estão muito estressadas. Aquelas mulher que quando chega a primeira vez e quando vem na quarta, ela mesma vai falar assim: "Você lembra do jeito que eu estava?" Estressadas demais, precisa de tá assim, ó, a evolução toda, você acompanhando ela, mandando mensagem, incentivando, tá bom? E vamos lá. O D, que é a estrutura mínima do pacote. Para parecer profissional, tá? Para quem é? Perfil ideal. Objetivo claro. Resultado esperado. Tem alguém chegando agora, tá, gente? Para aquelas pessoas que chegam depois, tá? Que já começou a aula, já tá fechem, por favor, meus amores, os telefones de vocês, tá bom? O microfone. Então a aula, quando ela já está assim, que a gente já mostrou muita coisa, e vocês que chegam agora, já no meio da aula, só para avisar para vocês que esse mapa mental, que é de suma importância que você tenha, você pode tê-lo. É só me escrever lá no Instagram e eu mando o mapa mental, assim você tem toda a estrutura da aula direitinho, só para você fazer aí na sua casa. E, além disso, essa aula a gente vai colocar ela lá no YouTube, no canal do YouTube de Oi Cássia Oficial. Se você ainda não está inscrita, se inscreva, tá bom? Porque vai estar tudo, você pode rever a aula e reestudar. Então vamos lá, a gente estava falando, né, da estrutura mínima do pacote, com objetivo claro, resultados esperados e realista, a duração, quantas semanas, né, que você vai, estruturar esse pacote para essa sua cliente. Tem as coisas muito claras, né, para você oferecer o máximo de informação, porque eu estava te falando de honestidade e de, integridade naquilo que você faz. Isso chama, eu não sei te explicar, mas a sua integridade, a sua claridade, a sua honestidade, parece que você envia um sinal de onda de rádio para o universo e as pessoas vêm buscando isso de você claramente, tá? Então tenha toda essa estrutura muito clara para parecer profissional, não, porque você é profissional.
tá? Você é honesta e você uma pessoa com os seus objetivos muito claro. Então, quanto mais informação você entregar quando você está, vendendo a sua proposta, mais profissional você parece. Quantas sessões é por semana? Se é uma mulher que precisa de acompanhamento, como eu te falei, vende nas 2 primeiras semanas, vende pelo menos 2 sessões. A não ser que seja uma mulher que é muito ocupada e que ela fala de verdade: "Olha, não tem como". Mas se não, fala para ela que é de suma importância você se conectar com o corpo dela nessas 2 semanas e, portanto, vender 2 sessões. Por exemplo, quando acontece, eu coloco elas para virem na segunda-feira e para virem na quarta-feira, tá. Então, é bem juntinho, mas assim o final de semana vai dar aquele boost nela para ela não cair em tentações e sair do programa que eu ofereço. O que inclui dentro desse pacote? Sessões, os bônus, o acompanhamento, o que você tudo o que você faz dentro desse pacote, você tem que deixar muito claro. Você pode ter até uma folha explicando muito bem, tá, para que ela tenha registrado aquilo que você está falando. Ainda parece mais profissional, tá. Logo as regras, né, agendas, as faltas, a validade, você tem que deixar muito claro e você vai criar uma certa autoridade. Por exemplo, olha, se você anular 24 horas, tem que ser mínimo de 24 horas. Menos que isso, você perde o valor da sessão. Ai, não perde. Por quê? Porque a pessoa tem que entender que você é uma profissional com a agenda cheia. "Ai, Jane, mas eu ainda não tenho a agenda cheia", mas você tem que já começar a viver como se você já tivesse a agenda cheia, porque senão parece tudo brincadeira, sabe, as pessoas não te tomam a sério, sobretudo com mulheres, tá. Tenha isso muito claro. E como você aumenta vamos ver essa parte aqui, como que você aumenta o valor percebido sem dar desconto? Vamos lá trabalhar isso juntas? Eu vou passar isso, gente ai, espera aqui. Vou passar para o outro lado. Aqui fica toda a estrutura da aula, tá? Vou fechar aqui para não ficar muito papagaiado. Com tudo aquilo que a gente já viu, e como eu te digo, fica tudo anotadinho nesse mapa mental, tá? E aqui ainda dá aqui, ó. Ah, não, ele não me deixa ir para cá não. Mas vamos colocar aqui, não tem problema. Vamos colocar aqui. Como que você vai aumentar o valor percebido do seu pacote sem dar desconto? Falando de bônus inteligente. É tudo estratégia, tá, gente? O que eu estou passando aqui para você é que você tem uma estratégia muito bem definida para você ganhar, né, sempre. E não sair perdendo, tá? E ainda fidelizar suas clientes. Vamos lá. Vamos lá para o bônus. Eu amo fazer, esse tipo de estratégia com as mulheres aqui, com as minhas clientes. Bônus não é brinde aleatório, é o que acelera o resultado. Exemplos, você vai, escolher conforme o seu método. Por exemplo, guia pós-sessão, um PDF simples. Eu tenho, tá, um PDF simples que eu passo para elas. No meu caso, eu vou ser muito sincera com vocês, tá, eu vendo esse bônus a 10 euros. Tem que comprar, tá. Mas é porque, no meu caso, eu já criei uma autoridade que eu não tenho medo, gente, eu não tenho medo. Eu falo: "Olha, para receber esse bônus são 10 euros a mais, além do pacote". Hoje em dia eu faço. Antes não. Quando eu não tinha essa autoridade, eu falava: "Olha, eu vou te dar um bônus de presente e tal". É um PDF simples que você pode fazer. Se você é rosa, você tem 1 milhão de coisas, pra é porque tá saindo aqui algum recado, gente, desculpa. Você tem 1 milhão de coisas para você colocar nesse PDF, criar um livrinho no PDF, tá, e passar para suas clientes como bônus grátis. Uma avaliação inicial, por exemplo, com plano de frequência, 10, 5 minutos. É aí que você vai usar a bela, que não pode faltar, que é o seu caderninho mágico e a fita métrica, para pegar a medida. Você vai medir todas as vezes a sua paciente, cliente, rainha? Não. Você não mede, mas você fala: "Olha, eu vou te dar de presente, na terceira sessão e na sexta, o plano de avaliação, ou inicial ou dentro do seu pacote, né", que é o que eu faço, só que isso aí eu falo como
que é grátis, né, que é um bônus para elas, que é onde eu pego medida, eu tenho aquele medidor da da massa da massa da gordura corporal, eu faço os cálculos, eu mando, tá. O guia pós-sessão, eu mando, por exemplo, um tipo, é um PDF onde eu coloco, os 4 principais, as principais chaves para resultado durável da sessão de drenagem, que é a primeira sessão, assim como é o método da massagem lipo sem corte, assim como eu falo lá no método, tá. Então eu falo para elas assim: "Olha, já mando para você também o guia prático tal", que alimentação leve, os cuidados, a água, alguma massagem, automassagem, tudo isso, tudo entra como, bônus. E check-in por mensagem, check-in por mensagem 2 vezes por semana para acompanhar retenção, dor, hábitos, né. É aquela velha mensagem: "Oi sumida, como que você tá, né? Como que foi maravilhosa? Como que você dormiu?". Aquela preocupação que você tem, né, que você tem que mandar para sua cliente até para fidelizar. E as prioridades da agenda, horários melhores para quem tem pacotes. Ontem, eu quero contar uma coisa para vocês, eu terminei que é isso que eu gosto muito quando eu trabalho na minha casa, né, eu terminei ontem, eram as 23 horas, tá. Coisa que por quê? Porque eram clientes novas que compraram o pacote, então elas não podiam vir no horário comercial, eu abri a agenda, é prioridade, só que isso eu falo para ela. Eu deixo ela isso muito claro que eu não faço para qualquer um, eu só faço para ela porque ela é rainha do clube, que eu tenho um clube privado com as minhas rainhas, que você deveria pensar nisso também, tá. Então eu tenho um clube privado, elas estão todas juntas dentro desse clube, então eu deixo muito claro, e aí eu mando até fotos dentro do grupo, 23 horas, tô aqui com essas mulheres, né. Então para que as outras também fala: "Nossa, poxa", eh, cria desejo. Cria desejo de estar com você, porque você tem um diferencial, tá bom? Então, esses bônus eles funcionam como uma estratégia poderosíssima. Vamos lá. O que evitar para não virar desconto? Lembre-se que no nosso ecossistema, vamos lá, antes da gente abrir esse ponto aqui que eu vou explicar uma coisa para vocês. Lembre-se bem, tanto se você é abelha, se você é rosa, nosso ecossistema, só os nomes que nós temos dentro do ecossistema é nome de quê, gente? É rainha, é ritual da rainha, é o sopro da leoa, é a rosa do deserto, ou seja, é alto valor. Todo o nosso ecossistema, as palavras que você for vender, comunicar, escrever no seu Instagram, são palavras de impacto, massagem lipo sem corte. Então você tem que evitar desconto para que o seu poder seja visível na sua comunicação. Você tem que discutir. Você não vai ver, se você quiser olhar meu Instagram em francês, que hoje em dia está tudo traduzido, você não vai ver promoção relâmpago, você não vai ver desconto de 50%, mas nem nunca, menos na Lipo Sem Corte. Mas eu não vendo de jeito nenhum. Então, você já tem que começar, lá no começo dessa aula eu te falei o seguinte: começa a escrever para tudo quanto canto dos espelhos da sua casa, que você é uma mulher de alto valor que vende pacotes de 1.500, para começar a registrar no seu cérebro que você não mais é uma massoterapeuta normal, você cuida de rainha, rainha paga amor. E aí, não faça esse tipo de coisa, o que que é, Joy? O que que eu não tenho que fazer? Vou te falar o que que você não deve fazer. Cadê? Aí, ó, ele já foi para lá. Espera. Vou colocar desse lado aqui, o que você não deve fazer. Mas nada, nunca, porque vai virar desconto disfarçado, aí você perde valor. Leve 10 e pague 8. Isso é coisa, gente, daquele centro, assim, eh, que trabalha com não sei quantos massoterapeuta e precisa bater meta para pagar o salário de massoterapeuta. Você, como a dona e a patroa do seu negócio, já comece a acreditar que você tem um carro-chefe,
você tem na aula anterior, se eu não me equivoco, eu já te expliquei como você usar a botox sem agulha, como a isca para atrair, mas o seu carro-chefe você não dá ele presenteado, nem alugado, nem desconto, nem nada. Então, 50% off, promoção só hoje. Isso derruba a conversa que estamos falando, que você atende rainha, que você tem lipo sem corte. Ai, Joy, mas o lugar que eu tô é muito simples. Amor, eu quero te explicar que não é o lugar. Não é o lugar. É sua autoridade. E a autoridade se constrói com comunicação assertiva. Como que eu comunico, Joy? Com as aulas. Essa aula é ouro puro na tua mão. Comece a comunicar que você vende transformação, que você vende valor. Então, se eu estou te falando do começo dessa aula até agora que você vende valor e você vem me dizendo que sua massagem está 50%, que você está se arrancando os cabelos, você está errando na sua comunicação. Não é aqui o seu lugar. O ecossistema é um ecossistema que fala de valor, que fala de pacote de alto valor, que te ensina o caminho, tá? Então, promoção só hoje não é para você, como a empresária que você... Roque, por favor. O que funciona? Agora, tá, você não faz isso, eu vou te mostrar o que funciona. O valor é isso. O que eu consigo fazer é aumentar o que você recebe, não diminuir o que eu cobro. Essa é a sua frase. Ah, mas tem que diminuir valor. O valor é esse é meu carro-chefe. O que eu consigo fazer é aumentar o que você recebe. Eu estou te prometendo que você vai perder 8 quilos, que você vai viver uma lipo sem corte. Por que eu tenho que diminuir o que eu cobro? Mas jamais, jamais, tá? Então, essa é a frasezinha da Rosa consciente, né? Da Rosa que entendeu. E vamos fazer a ancoragem para você, sem manipulação, né? Que aqui no ecossistema nosso, a gente não vive de manipulação, nem vive de contar abobrinha, de encheção de linguiça, de conversa para boi dormir, né? Assim você vai vender com leveza. Por que a ancoragem funciona? Quando eu te falo de escrever 1.500 para tudo quanto é canto da sua casa, eu já estou te ensinando uma ancoragem. É enfiar uma coisinha lá no cérebro, né? Então, por que funciona? O cérebro, ele decide por comparação. Se você só tem uma opção, o cliente decide se sim ou não. Se você tem 3 opções, o cliente decide qual é a opção que ele quer, né? Então, tenha essa ancoragem que vai funcionar aí naquilo que você está fazendo. E, portanto, você vai fazer a estrutura de 3 ofertas. Entrada, que você pode conduzir isso, gente, com os pacotes que a gente já fez também em alguma aula, a estrutura de como você criar pacotes, né. Então, algumas aulas lá do passado a gente já viu isso, mas vamos lá, como fazer, né, essa ancoragem. Você estrutura, ofertas, 3 ofertas, a entrada, a principal, a prêmio. A entrada, uma sessão avulsa para conhecer, a principal, pacote recomendado, que é aquilo que o pacote reserve, e o prêmio, que é um pacote completo com bônus mais prioridade para acelerar e manter. Então, você tem umas escolhas assim para a sua cliente poder decidir o que ela quer, não se sim ou se não. Se é só uma opção, talvez, vou pensar, talvez sim, talvez não. Se tem várias ofertas, você pode vender com mais segurança de que ela vai escolher qual é a transformação que ela deseja, né? E que exemplos você pode, de linguagem, como se comunicar, já que a gente está falando de você criar uma comunicação efetiva, de você criar uma comunicação poderosa, como uma mulher
já que sabe quem é, como empresária e não só como uma massoterapeuta, tá? Sem falar de desconto. Pelo que você me falou, vamos abrir aspa aqui, né? Pelo que você me falou, eu não recomendo avulso, eu recomendo o plano tal, X, né? Tenho 2 formas de você fazer isso, a recomendada e a intensiva. Que é isso? São os dois tipos de transformação que você vende, tá? E seja muito claro. Olha, a fulana aqui, ó, vou te mostrar, se você tiver, né, a fulana mesmo, né, a Maria, vou te mostrar aqui, ela pegou a intensiva e ela mudou, foram 8 quilos com 7 massagens, tá? É o que eu posso prometer para você, né? Prometer e cumprir, porque se você entra no programa com seriedade, a gente já começa. Tem um horário para sexta-feira às 14, é o único horário na semana. Vamos já fechar com essa, assim, ó, tranquilinha, tá? Tranquila e relaxada. Vamos falar dos erros que podem sabotar o seu auto ticket, né? Mesmo você sendo uma excelente massoterapeuta. No que você está errando? O que está acontecendo, mulher, que você está errando, né? Está errando você tá sabotando o seu resultado. Vamos lá. São várias formas, várias formas de sabotagem que você pode criar internamente para que não dê certo o seu auto ticket, né? Você apresenta preço antes de entender o objetivo, vira comparação, né? Então, qual que é o objetivo daquilo que você tem para entregar? Fala demais do técnico e menos do resultado, né? Você pede desculpa pelo valor. Ah, eu sei que tá caro mesmo, né? Gente, vou contar uma história aqui para vocês sobre essa questão de mentalidade sobre valor das coisas, tá? Que o quanto essa euzinha aqui que tô falando que eu tô vendendo, eu estava dando uma olhada aqui na minha planilha, eu tô com e tá entrando mais 2 mulheres, eu tô com 20 clientes que eu faço rodar no alto ticket, 20 clientes, ou seja, são 20 mulheres que pagaram 1.500 euros, tá? Mas olha de onde eu venho, que talvez é o lugar que você está hoje. Eu trabalhei durante um tempo numa padaria aqui em Paris. Quando eu terminei de cuidar das crianças, eu fui trabalhar nessa padaria. Você vai entender o quanto a sabotagem sabota os nossos sonhos e a questão de preço, tá? Fui trabalhar nessa padaria e era uma padaria muito chique mesmo. Eu ficava assustada com o valor das coisas dentro da padaria, minha filha, porque os pão eram uns pão tão caro para minha realidade, eram umas coisas assim caríssimas, eram uns bolos bonitos demais da conta. O homem até faz o MasterChef aqui, o dono dessa padaria. E aí, eram uns trem tão chique, mas eram uns preços assim que eu não estava acostumada, eu achava caríssimo. Pois bem, entrou um cliente dentro dessa padaria. Ele era brasileiro, por sinal, com a esposa, para comprar uma patisserie, que chama aqui na França, né? E aí, eu fui vender. Olha só a venda dessa vendedora. Nunca faça isso, pelo amor de Deus. Até hoje eu tenho vergonha, porque aquilo me ensinou tanto. Foi uma consciência tão grande para minha vida que eu espero que seja para a sua. Tá, o homem entra na padaria e fala assim: eu vou querer tal doce. E tinha vários doces. Tinha os mais caro, que era tipo assim, 10 € docinhos desse tamanhozinho. Para mim era muito caro na época, né? Hoje não, mas na época para mim eu falava, cara, esse docinho desse tamanho, 10 €. E tinha um de 3, tinha um de 5, tinha um de 10, tá? E aí ele veio e falou: olha, eu quero aquele. E aí eu, não, mas esse aqui tá melhor, o de 3. Olha essa vendedora de pacotilha, né? E o homem falou: não, mas eu não quero esse, eu quero o de 10. E eu, não, mas o de 10 está muito caro, pega o de 3. Era uma situação até, colocou na minha cara a minha sabotagem com preços.
que eu não sabia vender. E hoje em dia, para você ver que tudo se aprende, eu não sabia nada sobre vendas. E aí o cara falou assim: "Você pode respeitar?" Eu fiquei com tanta vergonha que ele falou assim, na frente de todo mundo, tá, em português: "Você pode respeitar o que eu estou escolhendo? Eu tenho dinheiro para comprar o de 10." Eu falei: "Ai, ai, desculpa, desculpa." Tipo assim, eu queria fazer bem, mas eu estava sabotando os valores. Então, por favor, não sabota. Se a pessoa pode comprar, ela vai comprar, tá? Então, pedir desculpa pelo valor. Eu estava ali naquela situação quase pedindo desculpa, né? Que eu sabia que era caro, que eu achava caro, mas para ele não era. Era uma transformação, era uma experiência que ele estava vivendo. Dar desconto no primeiro, não. Por quê? Porque você não tem a confiança necessária naquilo que você é. Não ter 3 opções de oferta. No caso ali, ele tinha 3 opções, né, de doces. Ele tinha o primeiro, o segundo e ele quis o último. Por quê? Porque ele quis, né, então ele tinha as opções de comprar as ofertas. Não ter regras claras, validade do pacote, as faltas, as reposições, aquilo que a gente a gente já falou. Não fazer o follow-up. Cliente some e você perde a venda, né. Não dá aquele: "Oi, sumida, como que você tá?", né. Então, são os errinhos que você sabota as suas vendas do alto ticket. Vamos fazer um plano prático, que aí você tem você tem na sua casa a forma de você, já ir começando a trabalhar dentro do que essa aula te propõe, tá bom? O primeiro dia, vamos lá. Eu quero que você faça isso hoje ainda na sua casa, tá bom? Para quê? Para ancorar tudo o que nós estamos vendo dentro dessa aula riquíssima, para você já começar a ganhar dinheiro dessa nova forma de vender. Você vai escolher um pacote principal, o seu carro-chefe. No caso, se você é Rosa do Deserto, você vai escolher a massagem lipo sem corte. E escreva a estrutura. Com tudo aquilo que você viu nessa aula de hoje, você vai escrever a estrutura de para quem é, o objetivo, a duração, a frequência. Escreva. Pega, eu tenho sempre, né, um caderno onde as minhas ideias, eu escrevo todas elas, né? Tudo aquilo que vai saindo, eu vou escrevendo, tá? Coisa de cliente, ó, tudo, sabe? É minha forma de ancorar as coisas. Então, terminando essa aula, faz isso. Escolhe qual que é o seu principal produto, o seu principal pacote, o seu carro-chefe. Vai lá e faz essa parte. Logo mais, você vai para o dia 2, que pode ser amanhã. São 7 dias de exercício para você ancorar a nova vendedora que você é, a nova empresária, tá bom? Segundo dia. Crie uma oferta premium mais intensiva com um bônus. Aquilo que a gente falou, crie uma transformação em tanto tempo, né, uma oferta forte, 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 onde você vai se perguntar: "O que que eu posso oferecer para essa mulher que eu nunca ofereci para nenhuma? O que que eu posso oferecer nesse tempo para essa cliente que vai realmente fazer uma transformação que eu nunca ofereci para ninguém?" Esse é o segundo exercício para o dia 2, para você construir essa oferta premium. Que bônus eu posso criar aí dentro, né? Qual é o bônus que eu posso criar? Né? Vai ser um PDF? Já prepara também um PDF, tá? O dia 3, o que que você vai fazer no dia 3? Vou colocar aqui, exercício. E depois, se vocês vierem para mim e falar: "Olha, Joy, a tarefa eu fiz, tá? Foi muito bom para mim, eu consegui fazer os 7 dias." E me mandaram uma fotinho. Ou coloca lá no Instagram a foto assim, ó, com o hashtag tarefa feita, eu vou amar saber que vocês estão crescendo com tudo aquilo que a gente está vendo aqui nessas aulas, tá? De verdade, do fundo do meu coração, eu desejo muito que você cresça e que apareça com a estrutura certa, né? Com o método certo para você recomeçar a sua vida desde esse trabalho que a gente ama tanto fazer, né, gente? Porque eu amo muito a massoterapia, amo muito atender essas rainhas, então que você ame e que você tenha a sensação assim: "Cara, eu não trabalhei, eu ganhei dinheiro sem trabalhar. Eu fechei um pacote de 1.500 hoje, é 1.500 na minha mão, sabe.
na minha mão e que eu não tenho a sensação de haver trabalhado, tá? Então, esse desejo é o meu desejo para você, que um dia você chegue em mim e fale assim: "Ô Joy, sabe aquelas aulas? Você estava lá no começo? Aquela aula mudou minha vida", tá? Então eu espero muito isso para a tua vida. Dia 3, crie uma oferta de entrada avulsa com posicionamento claro. Não é a melhor opção. Então, é aquela história do doce, sabe? O doce de 3, o doce de 5, o doce de 10, que você tem grande chance de vender o de 10 quando você tiver autoridade suficiente. Então, você cria uma ofertinha com a entrada avulsa sem desconto, tá? Tá? Sabendo que você vai falar sempre que essa não é a melhor opção para sua cliente, né? Porque você vai falar: "Olha, só com uma sessão não dá fofa, de trazer tudo aquilo que uma rainha aqui, as minhas rainhas recebe, não tem como fazer isso só com uma sessãozinha". Deixe isso muito claro para ela, tá. Isso é o dia 3, né. O dia 4, escreva seu roteiro de fechamento em 6 etapas e treine em voz alta. Essa parte aqui é sobretudo se você é rosa, se você já viu o nosso programa da sessão 1 a 1, onde você vai vender pacote, onde a gente te ensina a estrutura toda de venda. Aqui eu te peço que você crie o roteiro. O que você vai falar? Vai ter a quebra de gelo, vai ter toda aquela história que você já sabe, você escreve. Para que isso? Para ancorar na sua cabeça todo esse conhecimento e faça esse fechamento em 6 etapas. Logo mais você treina, fala em voz alta, vai lendo, vai lendo, vai lendo para você deixar o cérebro já às sabendas que você já é uma vendedora, tá? O cérebro precisa entender, gente, muita coisa. E esses exercícios aqui serve para que o seu cérebro entenda que você já não é a sua velha versão, você é uma nova. Logo no dia 5, você vai escrever suas 4 respostas de objeção e salve no bloco de notas. 4 respostas de objeção. A velha história que a cliente vai te contar: "Ai, eu não posso porque o marido não deixa. Ai, nã-nã-nã, nã-nã-nã, nã-nã. Ai, eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Ai, eu não posso porque eu não tenho tempo. Ai, porque eu moro longe". Gente, eu tenho clientes vindo de 60 quilômetros para me ver, tá bom? Então, história disso é tudo para quebrar essas objeções aqui. É tudo que elas vão usar como objeção, né? Logo, aqui a gente vai colocar a mão na massa no dia 6. Principalmente se é a rosa do deserto e está há muito tempo sem fazer a técnica, tá? Aplique 3 atendimentos, sem improviso, tá? Pega tudo isso que você está aprendendo, vai para o atendimento, chama aquela mulher, aplica a massagem botox sem agulha como isca, você vai fazer aquele exercício, porque sem aquele exercício onde eu te ensino para escrever tudo nas folhas, para você que está dentro do método, e que você vai vender o pacote, pois é, aquilo ali, toda aquela parte você tem que treinar. Então, chame como isca botox sem agulha, chama a pessoa e para vender dessa forminha aqui, como a gente viu nessa aula, tá bom? E se você ainda não tá na se você ainda não conhece nada sobre a massagem lipo sem corte, eu te convido para um café. Uhum, café virtual aqui em Paris, tá? Que aí você vai entender e vai te dar uma visão também do que você pode projetar aí, tá. E no dia 7, faça follow-up. Entre em contato novamente com aquelas clientes que você já viu, né, há muito tempo, e aquela que falou assim: "Ah, eu vou pensar". E você usa a mesma forma, sabe aquele "oi sumida" que eu tô te falando? Você vai usar a mesma pergunta objetiva. Você conseguiu decidir se você vai ficar entre o pacote recomendado ou aquele intensivo, aquela transformação que eu te falei? Tá? E aí, se você tiver provas, você pode reunir provas nesses 7 dias daquela cliente que mandou uma mensagem, que mandou uma foto, que ela tá melhor, que ela tá vestindo o biquíni que ela não usava, que ela tá com aquela calça que ela não usava. E aí você já pode mandar também: "Olha a transformação que essa mulher viveu e tal", sempre, claro, pedindo autorização das suas clientes para usarem fotos, tá bom? Nunca se esqueça disso. Eh então, na próxima aula, que acontece na quinta-feira, às 12 também,
tá? Ó, aula fechada, igual essa daqui. Como subir os seus preços sem perder clientes. O modelo de comunicado. Então, a gente vai fazer uma aula muito parecida a essa, que você vai ter também tem os seus exercícios para fazer, né? E a gente vai desenvolver juntas esta aula aqui no Google Meet, né? E, portanto, é muito interessante que você esteja no grupo do WhatsApp. Caso você não esteja inscrita ainda para participar da aula raiz, que está ao vivo, você vai agora lá no Instagram, clica no link da biografia, encontre lá no link aula raiz e se cadastre para você receber o link e também receber as notificações de quando a aula acontece. Assim você nunca perde a oportunidade de estar vendo essa aula quando ela começa, tá? E se você já está inscrito, vai lá no meu Instagram, manda um direct assim, ó, quero o plano de parcerias. E se tiver alguma dúvida, pode me mandar também lá. E se essa aula foi de proveito para você, tira uma foto agora ou tira um print e escreve lá no seu story, coloca me coloca lá no Instagram, vai ser muito bom saber que essa live ou que essa aula, né, foi de proveito para você, tá bom? Então, terminamos aqui essa aula maravilhosa. Deus te abençoe, que os seus planos, que sua vida e que a sua consciência ela se expanda, ela cresça para você chegar lá onde você se prometeu chegar, tá? Amém. Abracadabra. Até mais, até quinta-feira. Tchau, tchau.